Eu, o primeiro desejo e o meu pai. Ainda não teria chegado aos meus 16 anos quando o desejo de ser pai se tornou persistente. Durante a adolescência só me lembro de ter 2 desejos: ser pai e tirar a carta de condução. Não sei qual deles nasceu primeiro. Talvez deva aplicar a um dos maiores enigmas da humanidade. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Sei que o primeiro realizado foi o da carta de condução. No dia em que fiz 18 anos, feliz por me tornar de maior idade e ter autorização para fumar à frente do meu pai, apresentei-me na Escola Condução Serra, em Braga, e meti os papéis para conduzir automóveis ligeiros. Estávamos em abril e a 29 de agosto, sexta-feira, fiquei aprovado. Deram-me uma guia para a mão que me autorizava a conduzir até Moscovo e votos de boa sorte. Lá fui eu encartado e sorridente pelo mundo fora, que imaginava maior do que qualquer oceano. Uns meses antes já o meu pai tinha comprado o Anésio TT em segunda mão e, por via da sua gentileza, foi só lotar o carro de amigos e arrancar para apanhar o que restava do verão. A praia da Apúlia fervilhava com miúdas e biquíni, e nada como um homem encarnado para ter a sua atenção. Há coisas que é impossível esquecer por mais anos que se viva. Nesse dia dirigi-me ao meu pai e disse-lhe que ia passar o fim de semana à praia. Depois de uma pregação dolorosa para que conduzisse com cuidado, tirou a carteira do bolso e, num sorriso preocupado, pediu-me cautela com a velocidade. E passou-me para as mãos 5 contos. Era muito dinheiro para a época. Depois, de cima dos seus 50 e muitos anos, disse-me: sei que irás ter um fim de semana agitado, com muitas voltinhas e folia. Vais precisar de um reforço monetário para a gasolina, mas também vais precisar de muito juízo e a ladainha renovada com cautelas para os excessos. Já o repeti milhentas vezes, mas nunca será em demasia. O meu pai era um ser humano fantástico, raro para a sua época, com um dom ímpar para compreender os jovens. Todos os meus amigos gostavam do meu pai. Sempre que apanhavam a jeito, aproveitava para contar umas laranjas, ou futebol, ou política. O importante para ele era falar até se cansar. Nada o fazia mais feliz do que uma boa conversa. Sempre foi um jovem, bom, envelhecido numa paz tranquila, conquistada com muitos sacrifícios e perseverança. Certo dia estava eu nas aulas noturnas no Liceu Dona Maria II, quando irrompeu pela porta um amigo, aflitíssimo, a arfar, com os pulmões nas mãos, a deitar os bofos de fora. Entre golfadas de ar aflitas lá fui dizendo: a fábrica está a arder. Saltei em fúria da carteira, corri pelos corredores como se fosse o Carlos Lewis numa corrida dos 100 metros de velocidade, atirei-me para dentro do carro e arranquei a alta velocidade, desrespeitando sinais de trânsito e semáforos, assustando cães, galinhas e gatos. Em pouco mais de 2 minutos estava ao lado dos bombeiros. Em simultâneo, um outro amigo avisava o meu pai. Estava no centro da cidade, numa loja comercial, a entreter a funcionária com 2 dedos de conversa. Tal como o amigo que me levou a Nova ao liceu, também este chegou ofegante, o batimento cardíaco nos limites, os pulmões desafinados, prestes a estourar, e em dificuldade dirigiu-se ao meu pai: Sr. Lopes, a empresa está a arder, mas os bombeiros já estão a combater o sinistro. Contra todas as expectativas, o meu pai respondeu-lhe calmamente: ah, é? Isso é que é mau. Vamos então ver o que se passa. E vieram a pé até a empresa a falar das coisas mais triviais, como se nada de normal se passasse. No dia seguinte não se falava de outra coisa entre os meus camaradas de rua. E
todos chegaram à conclusão de que quem estava certo era o senhor meu pai. Afinal, os bombeiros estavam a combater o fogo e a presença dele, ou de quem quer que fosse, naquela fase, não adiantaria ou alteraria o combate às chamas. Ao contrário, meu pai havia feito paro a alta velocidade, sujeito a ter um acidente grave, a colocar em risco não só a minha vida, mas também de todos aqueles que se cruzavam comigo. E, em boa verdade, não aditei absolutamente nada. Não apaguei uma única labareda. O que fiz foi olhar para aqueles que realmente tinham saber e meios para dominar as chamas. Felizmente tudo não passou numa pequena fogueira na zona administrativa. E aos primeiros minutos da manhã já estava tudo a elaborar. O meu pai tinha esta capacidade excepcional de manter a calma em situações de crise. Só mais tarde percebi que este tipo de comportamento estava intrinsecamente ligado à forma desprendida como encarava os meus materiais. O importante para o meu pai sempre foi as pessoas, independentemente do seu extrato social ou extrato bancário. Para todos tinha uma vénia, para todos tinha um sorriso. Gostava de ser patrão porque o aproximava das pessoas. Com todas aprendia e a todas dava o melhor de si. Alegria, bondade, respeito, humildade, esperança. As pessoas eram o melhor do mundo e estavam sempre nas suas prioridades. Meu pai nunca despediu um trabalhador. Por muito mal que fosse, ele encontrava sempre alguma coisa de bom. E mesmo que não tivesse mesmo nadinha que o recomendasse, tinha família, tinha os filhos que precisavam do seu soldo, a mulher era uma desgraçada e trabalhava como um amor para matar a fome à família. Havia sempre alguém. E quando tudo ruísse, ainda recorria a outro expediente. Quem pediu para o empregar foi fulano e cicrano e não é bonito despedir. Ou devemos consideração, ou outra coisa qualquer, mesmo que viesse dos confins do espaço. Quem ficava sempre com o papel difícil era a minha mãe, que tinha mesmo que pedir uma pessoa, tinha mesmo que despedir uma pessoa que não se adaptasse àquele tipo de tarefa. E por isso sempre ouvi dizer que a patroa é que era lixada. Estou a ser contido na linguagem. Mas o Sr. Lopes é que era uma joia de pessoa. E era. O meu pai era uma joia rara. Descendia de uma família riquíssima, monárquica, com médicos, militares e padres, alinhados com a aristocracia de Braga. Era nestas artes que a importância de uma família se fazia notar. Cura do corpo, cura da alma e cura pela guerra. Com a instauração da República perderam tudo. O meu avô fundou um jornal monárquico e, por via dessa sua opção política, sempre que os republicanos tomavam o poder era preso e solto quando os monárquicos reconquistavam os domínios da nação. Um certo dia foi de vez e a República solidificou-se e os negócios da família passaram para as mãos dos novos donos da política. Aos 17 anos o meu pai estava pobre como Jó. Encontrou então um emprego numa mercearia no Porto. Fazia entregas nas casas dos clientes. Tantas vezes me falava de quanto lhe custava subir a rua do Almada com uma caixa às costas de arroz, batata e feijão. Mais tarde trabalhou nas minas da Borralha. Depois, como estava um pouco acima dos seus camaradas em gestos de limpeza, foi para recepcionista do Grande Hotel do Gerês. Mudou-se para o balcão da Torrefação Barcarense, um comércio de café e bebidas, e encontrou a minha mãe, modista e dona do seu nariz. Mas lá conseguiu levá-la ao altar. Encontra trabalho num cunhado, um grande retalhista de louças na cidade do Porto. Começa a sua nova arte e vocação, vendedor, nos dias de hoje comercial, onde rapidamente consegue distinguir-se pela sua afabilidade e sorriso. Cria o seu negócio de retalhista em Braga e, com imensas dificuldades, com a ajuda da minha mãe, criou primeiro um armazém de louças e mais tarde uma empresa de sacos de viagem.
Estávamos no período da migração para as províncias ultramarinas. Com o começo da Guerra do Ultramar, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, veio a mobilização das Forças Armadas Portuguesas. Eram precisos soldados para defender o território dos Turras. Esta deslocação de pessoas e mercadorias impulsionou rapidamente o negócio, ajudando ao desafogo financeiro. Ninguém viajava que não fosse obrigado a comprar sacos e malas. Foram mesmo assim momentos difíceis e de muito sacrifício. Sem capital e sem ajuda de ninguém, o dinheiro era coisa rara e o Estado falido e forreta. A solução passava sempre por virar os fatos do avesso para aguentar mais uma estação, caminhar com as solas dos sapatos esburacadas, calças remendadas e muita contenção nas despesas familiares. O tempo foi passando. O meu pai em viagem constante pelo país e províncias ultramarinas. A minha mãe a trabalhar de sol a sol amarrada a uma máquina de costura e eu pelas ruas a consumir o tempo. Com muito esforço conseguem criar uma empresa desafogada e amelhalhar os tostões, devolvendo ao meu pai a honra da família e principalmente uma paz grata à vida. Sempre que alguma coisa corre mal na minha vida é das memórias dos meus pais que me socorro. É o seu exemplo de resiliência que me faz acreditar que um dia também serei grata à vida. Resisto estoicamente aos milhantes desabafos da alma, implorando que desista. Resisto porque sou obrigado a resistir. Porque sou seu filho. Porque sou a continuidade da história. Sou mais uma página de um livro que não sei quando acabará. Aprendi a caminhar com fé. Afinal, eu sou o filho do meu pai. E se ele se encantou com a vida, também eu me encantarei. Um dia serei também exemplo para as amarguras dos meus filhos. Viver é bom. Saber de onde eu venho é uma dádiva. E saber para onde os meus filhos irão é a única minha preocupação. A única razão válida para nunca desistir de conquistar também eu a minha paz, a minha tranquilidade. Tudo a que tenho direito e mereço nesta vida. Assim foi. O carro não parou um segundo. Corremos as praias todas das redondezas, numa alegria de que tenho saudades. Ainda não sabia que envelhecíamos. Ainda não sabia que ficávamos responsáveis e enfadonhos, cotas preocupados e aflitos com o futuro. Assim passei 2 anos, com o carro sempre a girar e a vida a acontecer numa liberdade estonteante, com milhentas peripécias, e a dúvida a roer-me por dentro. Partir pelo mundo fora ou dedicar-me inteiramente ao negócio da família. Estava a caminho dos 20 anos quando, pela noitinha, fomos guardar o carro do meu pai numa garagem do centro da cidade. Caminhávamos calmamente em direção a casa quando o meu pai me chama a atenção para a necessidade de acalmar. Na sua opinião, não era bom para a saúde não dormir, passar os fins de semana fora da casa. Tinha que me dedicar mais ao trabalho. E quando parecia que não tinha mais nada para dizer, sai-se com esta. Porque não te casas? Tens uma miúda gira, boa moça. Acredito que te faria bem. Nunca mais tive sossego. As palavras do meu pai não me saíam da cabeça. Sabia que tinha razão. Eu precisava de desacelerar, focar-me mais na nossa empresa, tornar-me mais empreendedor. O meu pai acreditava em mim. Os primeiros 2 anos tinha dado indicações de que era ambicioso e tinha planos para a fazer crescer. A ligar a esta ambição profissional tinha uma outra que não abalava do pensamento: ser pai. Há coisas que não sabemos como apresse, mas este desejo de ser pai compara-se a um apelo interior para seguir uma viagem, uma vida consagrada, ingressar num mosteiro ou partir para a África como missionário. Era algo tão presente em mim que era impossível esconder do pensamento.
Queria ser pai porque achava que nada no mundo poderia ser melhor do que ter algo que, não sendo o nosso em definitivo, projeta-nos num amor incondicional. Um filho é sempre mais do que o pai. O melhor de mim exponenciado à imortalidade. Nunca consegui encontrar nada que me desse mais satisfação do que ser o pai. Não houve um dia em que me sentisse cansado ou arrependido. Lembro que quando ficava doente, nada de grave, acreditava ser possível morrer de uma amigdalite. O que me atormentava mais era morrer sem ser pai. Era uma agonia. Casei-me aos 20 anos e fui pai aos 21. Tinham passado 2 meses da boda, já eu andava da cabeça perdida por a Maria João não engravidar. Comecei logo a criar cenários. Sou infértil. Nunca me passou pela cabeça que o problema podia ser da minha companheira. Não. O problema era eu. Sempre eu. De resto, todo o mundo era perfeito, bonito e saudável. No dia que nasceu o Luís, tudo mudou. O mundo mudou. Foi como se a juventude se tivesse evaporado. Como se um buraco negro tivesse sugado toda a leveza da alma. Passou a acompanhar-nos para todo lado. Não havia um único momento em que não estivesse ao meu lado. Tornou-se da mascote dos meus amigos. E mesmo nos fins de semana de montanhismo, com 2 anos e pouco, já ele subia nas nossas costas as montanhas. Tornou-se homem rapidamente e continuou a subir as montanhas pela vida fora. É um rapaz fantástico, todo o avô, bom, honrado, um pai excepcional, com uma companheira feita para ele, que é quase tão minha como dele. Primogênito, amigo, protetor e líder, com a medida certa para o materialismo. Tenho a certeza que os seus avós estão orgulhosos. E por mais que nos tentem dizer que não podemos ser assim, às vezes ingênuos, às vezes imensamente tolerantes, às vezes aldrabados, às vezes parvos, às vezes cansados da ingratidão, não podemos alienar o que é nosso por linhagem. Somos de onde vimos e assim iremos continuar. Somos boas pessoas e continuaremos a ser, nem que o mundo subir de pernas para o ar. Estou grato desde o dia em que nasceu, e mais grato fiquei quando chegou o Pedro e o João. A minha casa família é um conto de fadas. Eu entro nesse conto, e os meus pais também.